Fala pessoal, olha eu aqui novamente para trazer um assunto interessantíssimo para vocês e que envolve muito uma situação atual. Eu tenho recebido vários telefonemas, vários contatos de pessoas aqui no escritório sustentando e perguntando a respeito de como ficará a situação das mensalidades escolares, das mensalidades das faculdades nesse período, uma vez que tanto escolas particulares quanto faculdades não estão querendo reduzir o valor da mensalidade. Eles têm tomado a medida de colocar as aulas por meio de EAD, para que com isso não precisem afastar o aluno completamente da aula, e eles estão mantendo o valor de suas mensalidades inalteradas, seja nas faculdades ou seja nas escolas. O ponto é, e que todo mundo está perguntando e questionando, isso é válido? Não deveria haver uma redução da mensalidade? Como é que está essa situação atualmente? Em verdade, até o presente momento, não há nenhuma lei, não há nenhuma medida provisória, resolução, nada em curso que determine a redução da mensalidade escolar, ou mesmo das universidades. Tá? A única coisa que há é um projeto de lei em trâmite na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nesse projeto de lei, os deputados estão propondo a redução da mensalidade em 30%. Mas isso é mero projeto de lei, por enquanto em trâmite no Rio de Janeiro, não tem validade nacional e não está aprovado, enfim. Por enquanto não tem nada regendo isso. A União Nacional dos Estudantes, elas têm defendido a suspensão do pagamento das mensalidades, ou pelo menos a redução dos valores. E por outro lado, a Associação Brasileira de Escolas Particulares e o mesmo sindicato das faculdades e de escolas, patronal, né? Eles têm defendido que não há que se falar em redução e suspensão, porque segundo eles, as escolas, as universidades estão tendo custo, estão mantendo os professores, estão pagando para eles, estão mantendo alguns funcionários e assim sucessivamente. Tá? Então, por hora, nós temos duas posições antagônicas a respeito do mesmo tema, uma sustentando a redução e a outra não, mas de lei mesmo, de medida provisória, de algo determinado pelo governo, por enquanto não tem nada. Tá? Minha opinião como advogado, minha opinião pessoal. Entendo eu que ao mudar a aula de presencial para uma aula EAD, uma aula à distância, a universidade está reduzindo seus custos. A experiência de trabalho aqui me demonstra que muitas vezes, muitos professores têm a hora-aula para o curso EAD menor do que o valor da hora-aula presencial. Em não tendo aluno presencial na universidade, a universidade não tem custo com energia elétrica, com água, dentre outras despesas que os alunos presenciais trazem. Se tem funcionário trabalhando, é um número reduzido de funcionários. Então, automaticamente, as universidades e as escolas, eles têm um custo operacional menor nesse período. Tá? Em tendo um custo operacional menor, me parece que fere o princípio do direito civil, de equilíbrio contratual, e fere também o Código de Defesa do Consumidor. Pois o Código de Defesa do Consumidor estabelece que nos contratos não pode ter cláusula que coloque o consumidor em desvantagem frente ao fornecedor. E no caso aí, ao trazer as aulas todas para EAD e não presencial, me parece claramente que está havendo um desfavorecimento do consumidor. Tá? Além disso, um outro ponto importante que deve ser levado em consideração é o seguinte: o que foi contratado por um preço X está sendo fornecido pela instituição de ensino, sobretudo as escolas particulares. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando contratou a mensalidade, quando acertou com a escola, além da aula presencial, havia cursos complementares, havia cursos fora do horário, havia um curso, por exemplo, de informática, de balé, de esporte, alguma coisa do gênero. Se isso havia e isso não está sendo prestado, o serviço não está sendo prestado na sua integralidade, e sim parcialmente, mesmo que seja EAD, mesmo que se justifique por essa pandemia. Então, se o serviço não está sendo prestado na sua integralidade, por óbvio que o pagamento não deve se dar na integralidade. O pagamento deve se dar na proporção do serviço prestado. Tá? Então, por esses fatores, o meu entendimento é que para as escolas e universidades que transferiram os alunos todos para EAD, deve haver uma redução do valor da mensalidade, sim, porque da forma que tiver sendo mantido da mesma importância, sendo mantido o mesmo valor, está colocando o consumidor em desvantagem frente ao fornecedor, que no caso aí, as universidades e as escolas.
Tudo bem? Então essa é uma posição pessoal minha como advogado. Volto a dizer, por hora, com embasamento na lei civil e no Código de Defesa do Consumidor, mas sem uma lei, sem uma medida provisória específica que fundamente essa posição, que por hora ainda não tem. Tá bom? Espero ter ajudado muito de vocês, sanado algumas dúvidas que estão vindo até mim e ficamos aí dispostos para próximas dúvidas, para os próximos áudios, para os próximos vídeos. Até mais, obrigado pela atenção.